Imagine avançar por uma selva que parece engolir a luz, onde cada galho estala como uma sentença e cada folha pode esconder a morte. Não há caminhos, nem segurança, nem segundas chances. Apenas silêncio. E, no meio desse silêncio, alguém que não se vê, mas se sente. Ele não usa capa, nem armadura, mas seus inimigos o temem mais do que a qualquer bomba. Move-se como uma sombra, respira como parte do vento e dispara com uma precisão que beira o impossível. Você não o vê, mas, se ele o vir primeiro, provavelmente será a última coisa que fará. Essa figura quase fantasmagórica foi um homem real. Um atirador lendário que não apenas mudou o rumo de combates cruciais na Guerra do Vietnã, mas deixou uma marca indelével na história militar. Seu nome, Carlos Norman Attucks II. Seus inimigos o apelidaram de o Atirador da Pena Branca, e esse apelido se tornou sinônimo de terror. Mas o que realmente o transformou em lenda não foi apenas sua pontaria sobre-humana, e sim a forma como transformou seu ofício mortal em uma missão quase espiritual. Esta é a história de um homem que viveu na lâmina entre o dever e a consciência, e cuja vida nos obriga a repensar o preço do heroísmo silencioso. Carlos Norman Attucks nasceu em 20 de maio de 1942, em Little Rock, Arkansas, numa família de poucos recursos. Desde muito pequeno, o som de um disparo lhe era mais familiar do que o de uma bola quicando. Aos 3 anos ganhou uma carabina de ar comprimido, quase como se fosse uma extensão do próprio corpo. Começou a caçar com ela. Para muitos, tiro ao alvo é um jogo ou um esporte. Para Carlos, era uma questão de sobrevivência. Fazia isso para ajudar a alimentar sua família. Em vez de assistir desenhos animados, aprendia a esperar em silêncio, a ler o movimento do vento, a calcular a distância entre o alvo e a ponta do cano. Com apenas 17 anos, já sabia exatamente o que queria fazer da vida. Alistou-se nos Fuzileiros Navais em 1959, e lá seu instinto natural para a mira se transformou em um talento temido e respeitado. Em competições de tiro, não deixava margem para os outros. Nos campos de treinamento, seus instrutores falavam dele como se fosse uma lenda em formação. Mas o que viria depois não seria uma história de medalhas penduradas ou pódios de vitória. Seria uma descida profunda ao lado mais sombrio da guerra. Quando foi enviado ao Vietnã, o conflito já havia se tornado algo sujo, selvagem e impiedoso. Os fuzileiros lutavam contra um inimigo que não jogava sob as mesmas regras, que conhecia cada canto da selva como a palma da própria mão. E ali, os franco-atiradores se tornaram uma das poucas ferramentas capazes de equilibrar o jogo. Nesse cenário, Attucks não demorou a se destacar. O que o diferenciava não era apenas sua capacidade de disparar com exatidão cirúrgica. Era sua entrega absoluta. Ele conseguia permanecer imóvel por dias, sem comer, sem dormir, sem deixar qualquer vestígio de sua presença, esperando o momento perfeito para puxar o gatilho. Em uma de suas missões mais conhecidas, rastejou durante 4 dias por terreno aberto, exposto, para eliminar um general inimigo de alta patente. Qualquer movimento em falso, qualquer vibração detectada, teria sido sua condenação. Mas ele não cometeu erros. Os números oficiais lhe atribuem 93 mortes confirmadas. No entanto, há quem afirme que o número real ultrapassa 300. Para o Viet Cong e o exército norte-vietnamita, Attucks era mais do que um obstáculo. Era uma ameaça psicológica. Colocaram preço por sua cabeça, $30 mil, uma soma colossal na época. Ninguém gerava tanto medo com tão pouco ruído. Um dos momentos mais cinematográficos de sua carreira, embora absolutamente real, foi seu duelo com um franco-atirador inimigo apelidado de A Cobra. Era um atirador de elite cujo único propósito era eliminar Attucks. Durante horas se caçaram mutuamente, escondidos entre a vegetação, sem trocar uma palavra. Num instante de pura intuição, Attucks viu um leve clarão, o reflexo de uma lente. Disparou. A bala atravessou o visor inimigo e matou o atirador no mesmo instante. Um tiro impossível para muitos, uma arte para ele. Mas nem todas as suas missões foram vitórias sem custo. Uma operação em particular o marcou para sempre.
Seu alvo era uma atiradora conhecida por seus métodos sádicos e letalidade. Ele a rastreou durante dias, sabendo que enfrentava alguém tão meticuloso quanto ele. Quando finalmente a encontrou e disparou, aproximou-se do corpo e descobriu evidências de torturas, assassinato de civis, horrores que até ele, acostumado ao combate, não conseguiu digerir facilmente. Aquela cena acendeu uma guerra dentro de si, uma que duraria por toda a vida. Carlos nunca foi um executor frio. Sempre agiu com a convicção de que eliminar certos alvos significava proteger outros. Mas isso não eliminava o peso emocional. Em entrevistas posteriores e cartas privadas, confessou que o mais difícil não era puxar o gatilho, e sim tudo o que vinha antes: ouvir seus alvos conversarem, cantarem, até rezarem. Era necessário desumanizá-los para sobreviver, mas também inevitável que parte daquela humanidade o alcançasse. Em 1969, durante uma operação de resgate, seu destino tomou um rumo abrupto. O veículo em que viajava passou por uma mina. A explosão foi devastadora. Enquanto outros gritavam de dor, presos entre o fogo e o metal, Atok, com a pele em chamas, ignorou o próprio sofrimento e retirou 7 companheiros das labaredas. Seu corpo ficou destroçado, queimaduras em mais de 40% da superfície, cicatrizes que jamais desapareceriam. Foi evacuado, operado, reconstruído. Mas o que mais o feriu não foram as chagas. Foi saber que jamais voltaria ao campo de batalha. Seu tempo como franco-atirador havia terminado. No entanto, seu espírito não se quebrou. Longe do combate, encontrou um novo propósito: ensinar. Tornou-se instrutor da nova geração de franco-atiradores dos fuzileiros. Ali, nos campos de treinamento, sem camuflagem nem sigilo, compartilhava não apenas técnicas, mas valores. E ensinava controle emocional, ética no disparo, responsabilidade sobre o gatilho. Para seus alunos, era muito mais do que um instrutor. Era um farol. Com os anos, outro inimigo mais silencioso começou a minar sua saúde. A esclerose múltipla foi, pouco a pouco, tirando sua mobilidade, clareza mental, independência. Mas não seu caráter. Nunca se rendeu. Quando já não podia andar, dava aulas de uma cadeira. Quando já não podia escrever, narrava suas memórias em voz alta. Seu legado foi imortalizado, não apenas em livros ou documentários, mas na memória viva daqueles que o conheceram. Morreu em 23 de fevereiro de 1999, cercado de respeito, admiração e gratidão. Sua arma, conhecida como a Besta Branca, está exposta em um museu militar. Mas o que realmente importa não é a arma, e sim o homem que soube usá-la com uma mistura de precisão, discernimento e um doloroso senso de dever. Carlos Atok foi mais do que um franco-atirador. Foi um homem preso em uma guerra complexa, que escolheu cumprir sua responsabilidade mesmo à custa de si mesmo. Para alguns, um herói. Para outros, uma máquina treinada para matar. Mas ninguém pode negar seu impacto. Hoje, enquanto alguns glorificam a guerra à distância, sua história serve como lembrete do que realmente custa cada disparo. De que ser letal não é sinônimo de ser insensível. De que, às vezes, os mais perigosos não são os que gritam, mas os que esperam, em silêncio. Se esta história o comoveu, se sentiu algo em cada palavra, convido você a não deixá-la cair no esquecimento. Inscreva-se no canal para continuar explorando mais relatos reais, humanos, profundos. Ative o sino para não perder o próximo episódio e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Atok foi um herói silencioso ou apenas um produto de seu tempo e de sua guerra? Sua voz ajuda a manter vivas essas histórias. Porque compreender um conflito não é olhar estatísticas nem mapas, é olhar para aqueles que o viveram por dentro e sobreviveram para contar.